Vamos então para a nossa quinta aula sobre os governos autoritários e totalitários. Bem, até a aula passada, quando nós encerramos o nazismo e o antissemitismo, a relação do Hitler com o nazismo, agora nesta aula nós vamos vamos abordar os assuntos relacionados aos governos autoritários. Então, até a aula passada, nós trabalhamos governos totalitários. Não sabe o que é um governo totalitário? Então volta lá para a primeira aula que tem uma lista de características que um governo totalitário possui. Agora nós vamos conhecer quais as características que definem um governo autoritário. Então vamos lá. Bem, governos autoritários. No período pós a Grande Guerra, pós a Primeira Guerra Mundial, vários governos autoritários vão aparecer e, como eu já disse, eles são diferentes dos totalitários. Antes de listar as características dos governos autoritários, é importante vocês entenderem também que essas características elas podem mudar com o passar do tempo. Algumas dessas características podem sofrer algumas adaptações com o passar do tempo. Nós estamos falando de um período de início do século XX. Hoje, nós estamos no início do século XXI. Portanto, às vezes nós temos governos que são autoritários, mas que têm alguns desses itens que foram flexibilizados, foram modificados com o passar do tempo. Mas a ideia geral eu vou apresentar para vocês agora. Por exemplo, concentravam o poder, mas não eliminaram por completo a oposição, assim como os governos totalitários fizeram. Havia uma oposição, tá certo? Ela era muito enfraquecida, mas eles não eliminavam completamente essa oposição. Um outro fator é que eles não controlavam totalmente os meios de comunicação, como acontecia nos governos totalitários. Não havia aquele culto ao líder, aquela apreço muito grande da população pelo líder. Então, aquele culto ao líder não tem. Talvez por conta da maioria desses governos autoritários, os líderes não serem carismáticos e também não terem a pretensão de serem carismáticos. Então não havia esse culto ao líder. Havia-se uma mobilização social, mas era bem limitada. Se compararmos com os totalitários como Mussolini e Hitler, bastante limitada, tá certo? E não conseguia fazer parte da vida familiar, daquela coisa que realmente consegue entrar na casa das pessoas e controlar a vida das pessoas, a mente das pessoas por completo, como acontecia nos governos totalitários. Bem, um exemplo importante na Europa de um governo totalitário foi o salazarismo, que ocorreu em Portugal. Então, um exemplo importante de um governo autoritário. Bem, em 1926, Portugal vai sofrer um golpe militar, vai viver uma ditadura militar até 1933, até que o professor Antônio Salazar, ele era ministro das Finanças desde 1928, portanto, ele era membro desse governo militar, ele era membro dessa ditadura militar. Ele vai ter bons resultados nas questões econômicas e, por isso, vai ganhar bastante visibilidade. Em 1932, por conta da grande visibilidade que ele teve, ele vai ganhar o cargo equivalente ao de primeiro-ministro, ou seja, ele vai poder controlar todo o governo a partir de agora. E aí, ele já começa então a demonstrar o seu autoritarismo. Vai instaurar um partido único, vai aprovar uma nova Constituição em 33, e aí vai ficar conhecido então como o Estado Novo em Portugal, que também chamamos de salazarismo. Então é o período em que Salazar governou Portugal, ou não só ele, mas quem seguiu o modelo implantado por ele. E era um governo de caráter pessoal e repressivo. Portanto, tudo girava em torno do Salazar, tá certo? O que prevalecia aos interesses do Salazar. Então, ele manipulava e controlava as instituições do Estado para interesses particulares, para o interesse pessoal. Então, tudo estava centrado na figura do Salazar. E ele, claro, reprimia a oposição. Fez um governo favorável à burguesia, tá certo? A elite econômica, quem tinha grandes empresas, grandes comerciantes. Então, é para esses que ele governava e, claro, que recebeu o apoio desses também. Por conta disso, ele vai perseguir movimentos de esquerda, uma vez que o movimento de esquerda normalmente ele predomina na classe trabalhadora, portanto, daqueles que não possuem um meio de produção, não possui uma fábrica, não possui uma oficina, não possui, enfim, ele é o funcionário.
Então, normalmente a esquerda atrai os funcionários. Como ele governa para o patrão, então é claro que para favorecer o patrão ele vai perseguir o funcionário, certo? Censura na imprensa, isso é clássico de todo governo autoritário, censurar a imprensa, e vai proibir greves e movimentos sociais, certo? Lembra muito lá os governos totalitários, então tem pequenas diferenças apenas. Criou a Polícia Internacional e Defesa do Estado, que era uma polícia política, então era só para investigar questões relacionadas à política, ao posicionamento político das pessoas. Então, a depender do seu posicionamento, você poderia ter problema com a polícia, com as autoridades. Bastava ser, por exemplo, de oposição. Ter uma posição política contrária ao do Salazar já era suficiente para você ser perseguido pela polícia. E veja, não precisava ser de esquerda nesse caso, tá certo? Às vezes poderia ter ser de direita, mas por não concordar de algum elemento do governo de Salazar já era suficiente para você sofrer algum tipo de repressão. Bem, o Salazar foi afastado em 68, veja quanto tempo, tá certo? Ele estava desde 32, quando ele assumiu lá a primeira vez o cargo de primeiro-ministro, vai ficar até 68 e só foi afastado por problemas de saúde, porque a sua idade já estava avançada. Vai ser substituído por um sujeito chamado Marcelo Caetano, que vai continuar na mesma estrutura, portanto, sai o Salazar, mas não sai o salazarismo, certo? A estrutura e a mentalidade colocada por Salazar permanece. E vai permanecer até 74. Em 74, Portugal passa por um novo golpe militar, e esse vai ser conhecido como a Revolução dos Cravos, que vai colocar fim ao salazarismo. Tá certo? E aí vai começar a ter uma abertura democrática em Portugal novamente. Os portugueses comemoram até hoje a Revolução dos Cravos. É um dos eventos mais importantes da história de Portugal, porque colocou fim à ditadura portuguesa. E os portugueses, diferente de nós brasileiros, são muito bem resolvidos na questão dos governos autoritários e das ditaduras que tiveram. Tá certo? Enfim, então nós terminamos aqui a nossa quinta aula. Haverá mais uma aula ainda para nós encerrarmos, onde nós trataremos da Espanha, da Guerra Civil Espanhola, quando nós falaremos de um outro governo autoritário, que é do General Franco, na Espanha.